Convidamos agora o senhor Mário William Esper, presidente da ABNT e diretor da ABCP, para a sua apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Mário William Esper, diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Cimento Portland e presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Quero agradecer aqui a organização do Fórum de Valorização Energética de Resíduos, essa oportunidade para apresentarmos a evolução do coprocessamento e o novo ciclo de crescimento. A indústria do cimento no Brasil possui 24 grupos produtores, são 93 fábricas, sendo 59 integradas e 39 moagens. 19 fábricas já estão fechadas por causa da crise econômica. Para vocês terem uma ideia, a capacidade instalada do Brasil em cimento é de 94 milhões de toneladas ano. E em 2014, o Brasil produziu 73 milhões, veio caindo, 18,54, 19,57, mantendo essa média no ano 2020 também. O coprocessamento e a economia circular. Como nós sabemos, o novo conceito, o conceito atual de economia é economia linear de aproveitamento de resíduos. É extrair, produzir e descartar. Hoje, o conceito atual moderno, que é economia circular, é produzir, usar e retornar. Portanto, os resíduos hoje são considerados, muitas vezes, insumos. O resíduo de um setor industrial transforma-se em matéria-prima de outros setores. E essa é a colaboração que a indústria do cimento dá para a economia circular, aproveitando resíduos de outros setores como matéria-prima para a fabricação de cimentos. A gestão de resíduos, a Lei Nacional, a Política Nacional de Resíduos Sólidos 2305, que foi promulgada em 2010, traz a hierarquia da gestão de resíduos, que começa em prevenção, redução, reuso, reciclagem, como recuperação, ainda o coprocessamento na indústria do cimento, ele é considerado pela Política Nacional de Recursos, Política Nacional de Resíduos Sólidos, como recuperação. Incineração e disposição final é considerado disposição. A definição de coprocessamento é uma tecnologia de destinação final de resíduos em fornos de cimento que aproveita os resíduos e não gera novos resíduos. Portanto, é uma preservação dos recursos naturais, porque substitui a matéria-prima, né, do cimento, para a fabricação do cimento, que é o combustível, o coque de petróleo, por resíduos alternativos que têm algum poder calorífico. Tanto pode entrar como matéria-prima ou como combustível. Esse é um esquema de uma fábrica de cimento, onde você tem um forno, mais ou menos de 70 a 80 metros de comprimento por 6 a 8 metros de diâmetro. A região de queima, que nós chamamos, a temperatura chega a 1450 graus. Portanto, é uma temperatura que destrói qualquer tipo de material perigoso, não perigoso, e transforma o resíduo num combustível. As legislações para regulamentar esse processo de coprocessamento, de aproveitamento de resíduos durante a fabricação de cimento, existe tanto no âmbito federal como no âmbito estadual. Lembra que no âmbito federal temos aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, recentemente, que foi aprovada no final do ano passado, a Resolução CONAMA 499, que trata especificamente das condições para o licenciamento de um forno de cimento para a realização do coprocessamento, a CONAMA 316, CONAMA 382 e 436. Também temos a Portaria Interministerial 274 e as normas da BNT 16849, que é a mais recente. As normas estaduais, nós temos Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro, e temos também um avanço que tanto no Rio Grande do Sul como no Paraná,
que proíbe de colocar em aterro resíduos que ainda têm poder calorífico que pode ser utilizado com reaproveitamento energético. A resolução CONAMA de 499 do ano passado é uma resolução que aplica-se ao licenciamento da atividade de coprocessamento de resíduos em fornos de cimento. Essa resolução não se aplica, não serve para resíduos radioativos, explosivos e de serviço de saúde, ressalvados os medicamentos, resíduos provenientes do processo de produção da indústria farmacêutica e os que tenham sido descaracterizados em razão de submissão e tratamento altera as propriedades físicas. Portanto, remédios vencidos não é considerado resíduo de saúde e podem ser utilizados no coprocessamento como combustível alternativo. Mais recentemente, a ABNT, no esforço concentrado, está revisando, atualizando e também elaborando novas normas. Portanto, criou uma comissão especial de estudos, 246, que trata da gestão de resíduos sólidos e logística reversa. E o âmbito de atuação desse comitê é a normalização no campo de resíduos sólidos e logística reversa, compreendendo a hierarquia de gerenciamento para a sustentabilidade das práticas para resíduos sólidos urbanos, de estabelecimentos comerciais, prestadoras de serviço, saneamento básico, que é importante agora com a aprovação do marco regulatório, indústria, agropastoril e transportes de destinação de resíduos e disposição final de rejeitos, tanto para terminologia, classificação, procedimentos, requisitos, métodos e ensaios, e excluindo, como já vimos, também a questão dos resíduos de serviço de saúde. A economia, eu quero destacar aqui na economia os novos conceitos, alguns conceitos da economia circular e economia linear. No campo do escopo, por exemplo, a economia linear tratava de processos. Na circular, nós estamos falando de ecossistemas. No tocante à proposta de valor, redução de custo na economia linear. Na economia circular, geração de valor. No campo da ética, na economia linear, nós temos a competência e na economia circular, no novo conceito, a colaboração. A estrutura da ABNT 246 está composta da seguinte maneira. É uma comissão especial de estudos que faz a gestão de, pelo menos, inicialmente, 6 grupos de trabalho. O primeiro grupo de trabalho destina as normas de tecnologia de destinação, o grupo 2, de classificação de resíduos e amostragem, o grupo 3 trata das normas de armazenamento de resíduos industriais e perigosos, e o grupo 4, gerenciamento de resíduos, o grupo 5 trata de normas de resíduos e transportes, e o grupo 6 trata de normas de manufatura e logística reversa. Esses projetos da ABNT, nós temos, por exemplo, aí a ABNT 16849, que foi aprovado no ano passado, que é uma norma que trata de reaproveitamento energético de resíduos. Então, aqueles resíduos que têm potencial energético, em vez de ir para aterro, em vez de aterrar, ele vira insumo para a indústria de cimento, principalmente no tocante ao combustível. Também está sendo elaborada, neste momento, a norma de reaproveitamento energético de resíduos perigosos. O coprocessamento contribui para uma qualidade de vida melhor, para um ambiente melhor. E é baseado no tripé ambiental, social e econômico. Ambiental por quê? Preserva os recursos naturais, reduz a emissão de gases que causam efeito estufa e possibilita o crescimento de outras tecnologias adequadas de geração. Por exemplo, quando eu utilizo o rejeito de um resíduo de um subproduto de um outro setor industrial, eu deixo que tenha, por exemplo, alumínio e ferro, que são os componentes do cimento, eu deixo de minerar a jazida. Então, portanto, eu estou preservando a jazida natural. Social, porque gera
novos empregos, tanto direto e indireto, e também contribui para a erradicação de lixões. Nós temos um exemplo recente, na Grande Recife, que 13 municípios encerraram seus lixões e estão destinando os seus resíduos para a indústria do cimento, para o tratamento e a transformação em combustível. E econômico, porque aumenta a vida útil dos aterros, a gente está poupando de mandar resíduos para aterros, reduz os gastos com saúde pública, que é o caso, por exemplo, do coprocessamento de pneus, e diminui o custo da saúde. Evolução do coprocessamento. O coprocessamento, ele pode, como eu falei, tanto ser utilizado como matéria-prima, em substituição a alguns minerais, que tenham, por exemplo, alumínio, ferro, cálcio, como pode ser utilizado como combustível. Em 2019, 2020, foram processados aproximadamente 16 milhões de toneladas de resíduos que foram utilizados nos fornos de cimento. Sendo desses 16 milhões, 176 mil toneladas como matéria-prima alternativa, como solos contaminados, areia de fundição, resíduos da produção de alumínio, entre outros. No caso de combustível, foram utilizados cerca de 1,5 milhão de toneladas em 2019, 2020, substituição térmica de 16,20, quer dizer, deixei de consumir 16% de coque de petróleo, que é a matriz energética, que é um combustível não renovável e importado, por combustíveis fósseis alternativos, por biomassa e por 77% por combustíveis fósseis estimados. Dessa substituição, resíduos classe 1, 38%, pneus, que é um grande sucesso no Brasil, os pneus e serviços transformar-se em combustível, 52%. Como combustível de biomassa, cavaco de madeira, 71%, e agrícolas, 28%. Portanto, o Brasil tem alcançado significativamente substituições de combustível fóssil por combustível alternativo. Eu quero lembrar aqui que a biomassa contribui para a diminuição do efeito dos gases de efeito estufa por ter carbono zero. A utilização no Brasil comparado com o processamento comparado com outros países. A Alemanha, por exemplo, 62%, cerca de 60%, 80% de coprocessamento e 62% de reciclagem. Veja que o Brasil, nós temos aí 16% de substituição energética e apenas 3% como reciclagem. O roadmap, o Brasil, a indústria do cimento brasileira foi o primeiro país do mundo a fazer um roadmap de até 2050 como um pilar desse coprocessamento. Hoje, o Brasil emite 564 milhões de toneladas de CO2 e a proposta é chegar em 2050 com 375 milhões de toneladas de CO2. Como vamos chegar a esse? Com a utilização de adições e substituições de clinker, com a utilização de combustível alternativo, e com novas tecnologias de captura e uso de carbono. E sustentabilidade, como falamos especificamente em mudanças climáticas e redução de gases de efeito estufa, existem 3 principais pilares que respondem pela maior parte da redução de emissões. Quais são? Redução de CO2, eficiência energética, combustíveis alternativos, adições ao cimento, como eu mostrei há pouco tempo. Então, portanto, o combustível alternativo é um pilar forte para contribuir não só para
a substituição da matriz energética do combustível fóssil e não renovável, como principalmente para mitigação do gás efeito estufa. Este é a situação agora, atual, e a previsão até o ano 2050. Em 2014, o Brasil substituía 15%. Hoje, nós estamos com 22% de substituição do combustível do combustível fóssil por combustíveis alternativos, como, por exemplo, pneus, blends, resíduos não perigosos e os resíduos municipais, os resíduos sólidos urbanos. Pretendemos chegar em 2050 com 55% da substituição da matriz energética por combustível alternativo. Como vamos chegar lá? Através de tecnologia e mercados maduros. O blend, que são os resíduos classe 1, os pneus inservíveis e a moinha. Esses são alguns exemplos. Eu quero destacar aqui a importância do pneu. O Brasil coprocessa cerca de 70, 80 milhões de pneus por ano. Esse coprocessamento, o pneu entra como energia e tem uma contribuição, como eu já falei lá atrás, significativa na saúde pública, porque o pneu é a grande fonte de dengue. Então, você tirando os pneus inservíveis, você está evitando a dengue e contribuindo com a saúde pública. Os novos projetos e soluções são os lodo de esgoto, que agora com o novo marco regulatório deverá aumentar a oferta de lodo de esgoto, o combustível derivado de resíduos sólidos, que é o nosso lixo do dia a dia, que, uma vez tratado, se transforma num combustível. Já nós temos vários exemplos aqui no Brasil. E a biomassa, né, do agronegócio, que nós vemos hoje aí que está pujante, o Brasil batendo recordes de produção no agronegócio, e algumas biomassas, como casca de arroz, coco de babaçu, são bastante utilizados como combustível alternativo e que tem carbono zero. Muito obrigado, esta é a apresentação que eu tinha a fazer.